pessoal! Sejam bem-vindos, mamães, papais, tios, tias, professores, profissionais, enfim, né? Pessoas que amam infância, educação, aprendizado, autoconhecimento. Sejam muito bem-vindos aqui. Vou falar um pouco rapidinho antes de convidar aqui o Dr. Rodolfo Biasi para entrar, mas eu sou paciente dele, não só eu, como toda a minha família, eu, Rafa, as crianças. A gente é apaixonado por microfisioterapia. Descobrimos a microfisioterapia por indicação de uma psicóloga da família, amiga nossa, e psicóloga, né, parente, nossa, tudo. E foi em 2016, se eu não me engano, 2017, eu acho, que a gente ficou sabendo que existia isso. E depois de descobrir, a gente nunca mais parou de indicar, de conhecer, e a gente retornou esse ano aí para o doutor e avaliar a nossa família toda como um crescimento pra gente, né? E hoje eu quero contribuir com vocês, convidando ele para participar dessa live e trazer os conteúdos importantes sobre a saúde da criança e o comportamento infantil e como a micro explica isso pra gente, ok? Então sejam bem-vindos. A micro é fantástica aí, já tem gente que conhece e já tá colocando. Pode colocar, se você conhece, coloque, eu conheço. Se você não conhece, coloca assim, estou curioso, estou curiosa para descobrir, certo? Gente, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Vocês podem clicar nesse aviãozinho e encaminhar essa live para várias pessoas que vocês conhecem que queiram aprender um pouco mais desse assunto, tá? Então agora é a hora. Aproveita que tá começando, clica nesse aviãozinho e dispara isso geral para todo mundo que você conhece, todo mundo que tá agora com o celular na mão, às vezes olhando notícia que não é importante e pode aprender algo incrível através do conteúdo que a gente vai passar aqui. Certo, gente? E tem um coraçãozinho também aqui. Eu preciso que vocês cliquem nele mesmo, coloca o dedo aí, não solta, durante a live inteira, porque o Instagram entende que o conteúdo é relevante e aquela bolinha que aparece lá em cima nos stories, ela aparece para as outras pessoas, tanto as que me seguem quanto as que seguem o Dr. Rodolfo, para que elas possam saber que tá rolando essa live aqui e eles consigam assistir. Isso, pode clicar aí o dedinho aí, deixa tocar, certo? Deixa eu ver se ele tá aqui já, eu acho que ele já entrou. Ó, tem bastante gente curiosa, hein? Nós vamos aprender muito hoje. Aqui, achei. Vou convidar ele para entrar aqui na live com a gente. Peraí. Aê! Boa noite, Tudo Gabi. bom? Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Tudo certo. Sim. Seja bem-vindo aqui no Conexão Parental, meu canal. Que bom, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, né? Por estar aqui, poder compartilhar um pouquinho das informações do que a gente faz aí todo dia, né? Exatamente. Hoje a gente quer ser aluno aqui para você dar uma aula, já que você dá aula aí para os seus alunos. E quem não é fisioterapeuta não tem a chance de aprender, hoje vai ter um pouquinho aqui, né? Pelo menos precisa conhecer, né? Exatamente. Sim. Gente, Rodolfo, ele é fisioterapeuta, tem diversas estudos, certificações, pós-graduações, mestrados na área aí da saúde, da fisio, da microfisioterapia. Sim. E tá aqui, é pai também, né? Casado, é pai de dois, é isso? Dois filhos, uma menina e um menino. Já é adolescente, né? Você me falou. Uma de 15 anos e um menino de 12. Isso. E ele tá aqui para contribuir com a gente, tá? Então, se apresenta um pouquinho aí pro pessoal, embora eu tenha falado bem, porque o seu currículo é gigantesco, né? Mas fala um pouquinho aí pra gente de você, pro pessoal te conhecer, começar a entrar na live, e aí a gente já entra aí pro assunto em si. Bom, Gabi, como você falou, eu sou fisioterapeuta, sou formado no interior de São Paulo. Eu sou paulista, mas moro aqui em Londrina já há 18 para 19 anos, né, onde eu construí minha vida, construí minha clínica profissional e tudo mais. E como você viu aí, eu tenho alguns cursos muito voltados à terapia manual. E em 2004, 2005, nós começamos esse mundo que é a microfisioterapia. E aí abriu o nosso campo, né, abriu nossos horizontes em começar a pensar não mais apenas na pessoa como um físico ou como uma estrutura apenas material e começar a enxergar um pouquinho mais toda a estrutura informativa que nós temos no nosso corpo e que automaticamente acata, né, muitas vezes o nosso organismo a sofrer com patologias, com disfunções e com alterações comportamentais. Então faz 15 anos que eu trabalho com isso, né, desde quando entrou no Brasil, a micro é um método francês, né, que foi criado por 2 fisioterapeutas franceses, por isso que é da área da fisioterapia. No Brasil, somente fisioterapeutas e médicos veterinários que podem fazer esse curso.
né? E é um método que envolve, de uma certa forma, a pessoa como um todo, né? A gente esquece aquela questão de tratar as pessoas em partes e tratar patologias, doenças, nome de patologias, né? E a gente começa a entender um pouquinho mais o que a pessoa carrega dentro da sua história para, a partir dali, desenvolver os seus sintomas. Então, né, eu estou nesse mundo aí há 15 anos trabalhando com a micro aqui em Londrina e atendo também em São Paulo e algumas cidades aqui da região de Londrina, onde eu faço esse trabalho já há algum tempo. E assim, né, até você colocou, eu sei que você trabalha bastante com essas informações em relação aos pais e às crianças, e eu atendo criança, bom, eu não posso falar nem, eu não sei nem porquê, mas desde quando eu comecei a fazer, antes mesmo da micro, com as técnicas de terapia manual, eu já atendia muito crianças, né? E naturalmente isso começou a vir para mim, e eu tenho muitas crianças hoje no meu consultório, né? Hoje eu atendi o seu filho lá de novo, mas depois do seu filho já foi outras 2 crianças. Então, ou seja, a gente trabalha muito com crianças, e isso me fez um pouco ter esse fascínio em conhecer um pouquinho mais o que essas criaturinhas carregam de informações, e que, óbvio, é importante não só eles, né, saberem, mas como quem está ao redor deles saberem, né? Então é isso um pouquinho do que eu faço, né? Que legal, um pouquinho, né? Muito, muito. Pouquinho. E, gente, a micro, ela é maravilhosa para todos nós, mas para criança o resultado é muito rápido, né? A gente levou o Pedro semana passada e foram questões de, acho que 2, 3 dias ele já estava com um comportamento, voltou ao normal, né? O estado dele ali, a tranquilidade, enfim, o sono, a alimentação. E a gente demora um pouquinho, né? Que a gente vai tentando lutar com as coisas que a gente ouve. Enfim, a criança, ela é muito mais aberta a receber isso. Ela não tem tanto, ela não fica discutindo com ela mesma, né? E aí é muito bacana. Mas, Rodolfo, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho o que você pode somar aqui com a gente hoje. Dentro do meu trabalho, eu sempre ensino que por trás de todo o comportamento da criança, existe uma necessidade que é não atendida, tá? Essa necessidade pode ser física, pode ser emocional. Então, por exemplo, pode ser sono, pode ser fome, né? E aí a criança reage através do comportamento porque ela não consegue manifestar ali racionalmente o que está acontecendo com ela. Então, ela é pura emoção, ela explode muitas vezes, chora, enfim. E pode ser emocional também. Às vezes ela não está se sentindo importante, aceita, amada, amparada, está se sentindo insegura. Às vezes isso vem dela mesma, isso vem do ambiente. Então, tudo que está acontecendo é uma causa para o comportamento. Então, quando eu ensino os pais que olhar para o comportamento, rotular o comportamento, usar métodos tradicionais de educação, como castigo, punições, recompensas e chantagens, não vai resolver aquilo que está causando o comportamento, mas sim só abafar ali a situação naquela hora, é da mesma forma que eu vejo a micro, tá? Em relação a isso. Então, eu queria que você colaborasse com a gente nesse sentido, se você concorda com essa visão de comportamento e como dentro do que você estuda, aplica e trabalha, você explicaria os comportamentos da criança em relação ao ambiente que ela vive e à própria família. Bom, primeiramente, Gabi, eu acho que eu tenho que explicar um pouquinho o que é a microfisioterapia em si, né, para que todos tenham uma ideia do que é. A micro é um método, como eu falei, criado por 2 franceses, que a partir de estudos da embriologia, né, eles foram estudar o estudo do embrião, né, do feto, como o nosso corpo é formado dentro da barriga da nossa mãe. E eles foram vendo todos os tecidos que surgem para dar origem aos nossos órgãos, às nossas glândulas, os músculos. Então, com isso, eles foram criando mais ou menos a arquitetura do nosso corpo, sabendo as origens dos tecidos que vieram primeiro, né, os primordiais, que a partir deles surgem os outros. Então, com isso, eles construíram essa cadeia, né, arquitetônica da nossa construção e foram criando diversos mapas. Eu sei que as pessoas estão mais acostumadas com a acupuntura, que tem os meridianos, os mapas, né? Na micro nós também temos mapas. Esses mapas são mapas de estudos da embriologia. Então a gente segue esses mapas pelo corpo, localizando áreas rígidas, duras, que estejam bloqueadas. O que seriam essas áreas? São áreas onde o corpo tem algum tipo de falha, que por alguma situação que possivelmente eu já carrego, eu já vivi, aquela informação fica registrada. Isso é o que nós chamamos de memória celular. Ou seja, a gente acha que só o cérebro guarda as memórias, né? Mas na realidade não, todas as células do nosso corpo reservam as informações do traumas que a gente vive. Então quando a gente passa por situações traumáticas físicas, emocionais, tóxicas, heranças que eu possa carregar de família, isso fica registrado sobre essas células. E vão impedindo muitas vezes os órgãos, os músculos, as glândulas de funcionarem de uma forma harmônica. Então é isso que a micro busca, porque a micro entende que na realidade nenhum sintoma surge do nada. A ideia principal da micro, como eu falei no início, né, não é tratar o sintoma, mas é ir atrás da causa.
O porquê que a criança, como você colocou em alguns comportamentos, de repente ela começa a ficar irritada, mais impulsiva, ou de repente ela começa a roer as unhas, ou de repente ela começa a ter crises de amidalites, né? Dor de garganta frequentes. Bom, será que isso está vindo da onde? Né? A gente não para entender, será que ela não está carregando informações e que automaticamente estão levando o corpo dela a registrar essas informações e levando a fragilidades? E a partir dali, óbvio, eu começo a ter consequências. Que não vai adiantar eu simplesmente ficar tomando um anti-inflamatório, ou às vezes eu pego muitas crianças que têm lá amidalites que tomam antibióticos uma vez a cada mês, né? Pá, mas eu estou tratando apenas a inflamação ou a infecção, mas não estou vindo de onde veio. Então a ideia é justamente buscar essa origem causal, tá? Então, quando a gente pensa na criança, a gente tem que ter alguns entendimentos mais aprofundados. Por quê? A criança tem algumas especificações, né? Principalmente em algumas fases da vida. Né? Nós sabemos que a fase fetal é fundamental, e por mais que às vezes a criança está na barriga da mãe, a gente não pode pensar apenas na mãe. Isso é uma coisa interessante que eu vejo muito, e eu acho que é muito importante para que todos saibam. Por mais que está na barriga da mãe, o que o pai vive, e o que o pai sente, o que o pai passa, também vai refletir sobre essa criança. Por quê? Porque ele está no mesmo conjunto de informação. Óbvio Legal. que se um pai, de uma certa forma, tem um problema no trabalho, pode até ser que ele chegue em casa e não fala nada para ninguém, correto? Mas a esposa possivelmente vai perceber aquilo. Ela sentindo, a criança que está na sua barriga também vai receber essa informação. Então, quando a gente fala de vida fetal, tem um trauma na vida fetal. Todo mundo pensa que a mãe é o problema, né? Não, na realidade não é só a mãe. Né? Eu preciso pensar que o pai também tem uma história e que ele também pode carregar isso. Bom, quando essa criança nasce, a gente tem que entender que dali, até os 7 anos aproximadamente, existem algumas pesquisas que mostram que o sistema de memória de uma criança, até os 7 anos, ela trabalha com uma onda vibracional muito baixa. E essa onda vibracional de função baixa, ela se equipara ao funcionamento do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, que é onde ficam registradas todas as nossas marcas, todas as nossas informações, que muitas vezes conscientemente eu nem sei, mas eu tenho aquilo registrado no meu corpo. Então o que a gente observa? Que nessa faixa etária, até os 7 anos, a criança não tem uma capacidade de um discernimento de entender o que é um acontecimento. Por exemplo, o amiguinho dela, ela estava brincando com um carrinho, daqui a pouco uma pega o carrinho da outra, uma bate, outra morde, puxa o cabelo. Ela não para analisar, nossa, ela fez uma coisa de errado comigo. Não. Passa um tempinho, tem aquela briga, tem aquele choro, mas daqui 1 minuto e meio estão brincando com o mesmo brinquedo, da mesma forma, sem nenhum tipo de sentimento daquilo. Porque ele tem uma reação apenas instintiva. Nós costumamos dizer que o nosso inconsciente é o nosso instinto. Eu ajo porque eu tenho que agir. Eu faço porque eu tenho que fazer. Então, às vezes, a criança começa a ter comportamentos agressivos. Eu tenho que entender que ali é o mecanismo dele que ele tem instintivo. Ele não faz aquilo porque ele é uma criança má, né? Ou é uma criança ruim, ou ela é mal educada. Não. Às vezes ela está carregando aquela informação por alguma situação que está acontecendo externamente dele. Então, hoje tem uma linha da ciência que estuda a epigenética, que é a informação que o ambiente externo pode interferir sobre os nossos genes. E isso vai fazer com que nosso corpo se expresse de uma forma diferente. Então, o que a gente entende nessa fase até os 7 anos? Que aí alguns estudos mostram essas porcentagens. Que até os 7 anos, 90% do que uma criança desenvolve, de muitas vezes alterações comportamentais, alterações físicas, infecções, inflamações, vem muito do conjunto do que o ambiente está vivendo. Então, automaticamente, não adianta eu querer tratar apenas a criança se eu não modificar o ambiente. E eu vi algumas coisas do seu canal que justamente você fala isso. Eu preciso trabalhar com esse ambiente, porque é o ambiente que me proporciona, né, uma capacidade de resolver muitas vezes as questões que estão acontecendo. Eu sempre faço, você já deve estar acostumado, até você já deve usar isso também. Eu sempre faço o desenho do aquário com o peixinho, né? Ou seja, eu tenho um aquário, eu tenho um peixinho. Se eu sujar a água, o peixe se suja. Se eu agitar a água, o peixe fica agitado. Então a gente começa a entender que nesse momento, a água somos nós. O peixe é a criança. Né? E ele vai começar a trabalhar com aquela informação que tem ali ao redor. Só que ninguém ensina isso a gente a fazer. Né? Quando a gente tem filho, ninguém ensina a gente. Não. E eu posso falar assim, meus filhos, minha filha nasceu, ela tem 15 anos, bem quando eu comecei a fazer a micro. Então, minha filha, meu filho, minha esposa, na verdade, meu casamento iniciou nessa época, né? Então, na verdade, a minha vida, a minha família viveu toda essa construção,
né? E é interessante a gente vir aqui falar, porque na realidade a gente não fala simplesmente o que eu trabalho, eu falo o que eu vivo. Porque eu vivo isso dentro da minha casa, eu vivo isso dentro do meu consultório, eu vivo isso dentro dos meus relacionamentos aqui dentro, né? Porque a gente começa a entender esse comportamento ambiental. E é importante a gente saber disso, para não ficar batendo apenas na mesma tecla, sem querer, né? Ah, eu quero colocar como você colocou, vou colocar meu filho de castigo, mas eu coloco uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas o comportamento do que está levando ele a entrar naquela situação não está sendo averiguado, né? Então, isso vai sendo embutido na criança. E o que a gente tem que pensar, né? Que dali para frente está sendo construída uma pessoa, né? Que amanhã pode se tornar um adulto com problemas, né? Exatamente. E, ó, vamos pensar numa coisa, deixa eu falar uma coisa aqui antes da gente terminar, né? Terminar não, né? Terminar não, estamos começando só. Vamos continuar. Não estamos aqui querendo falar que é culpa dos pais tudo isso, tudo bem, gente? Sim. A gente tem que entender que todos nós temos uma história, e todos nós erramos, né? Mas a gente pode interpretar esses erros e aprender com eles. Ou seja, a água do aquário pode ser filtrada, limpa, né? Deixar ela limpinha para o peixe nadar. Não temos que me culpar. Óbvio que a gente erra, mas erra para aprender, né? E é a partir dali que a gente desenvolve um crescimento e damos capacidade de evolução. Isso é o mais importante. Eu acredito que é assim, né? A culpa, ela paralisa, né? A gente tem que adquirir a responsabilidade, né? Porque a responsabilidade, ela tá nas mãos e com ela a gente faz alguma coisa. Com a culpa, ela tá nas costas e aí a gente se sente pesado. Mas eu gosto muito de fazer uma analogia. Por exemplo, a gente está tendo uma dor em qualquer parte do corpo e a gente vai tomando medicamento para dor. Uma dor de cabeça, por exemplo. Dipirona, analgésico, algum tipo de medicamento para dor. Se isso dura muito tempo, a gente para ligar a anteninha e fala assim, né? Opa, alguma coisa está causando isso. E aí você vai para o médico, você vai investigar, você vai fazer um exame. Mas no comportamento da criança, muitos não têm essa consciência. A maioria começa a rotular. Ao invés de olhar, meu filho tá tão estressado, meu filho tá tão chorão, meu filho tá tão apático. Aí começa a falar, meu filho é chorão, meu filho é apático, né? Meu filho é assim. Não, por que você não olha para isso como você olha para a tua dor e vai procurar ajuda, resposta, né? E hoje a gente lá na tua clínica, a gente estava até conversando sobre isso. Quanto a gente às vezes tenta só calar o comportamento ou sanar ali o problema, aparentemente, o sintoma, e não busca profundidade. Então, de tudo isso que o Rodolfo está trazendo para a gente, é aquilo que eu falo para vocês. A gente precisa ressignificar, ter consciência do que está acontecendo aqui dentro, do que está acontecendo aqui dentro, né, no nosso ambiente, que está refletido no comportamento da criança. Então, educar vai além da gente só olhar para o fato de hoje, né? Aquele comportamento agora, 9 horas da noite. Não, o que aconteceu há meia hora atrás, um dia antes, um mês antes, 2 meses antes. Porque dentro da micro, o Rodolfo, ele descobre, através das técnicas que ele estudou para conseguir isso, momentos em que as nossas células foram bloqueadas, né? E isso na criança também é perceptível. E como ele disse, até os 7 anos de idade, muitas coisas que a criança tem, eu acho que a micro até disse que tudo, né, Rodolfo? É devido ao ambiente, né? Eu poderia falar uns 90%, viu, o Gabi? 90%. E é porque, gente, aquilo que eu falo, até 7 anos, a criança ela não tem ainda a percepção, o filtro para entender o que está acontecendo. Então, ela só absorve. E falando nessa questão de absorver, aqui que eu queria te fazer uma pergunta que casa muito com o que você acabou de dizer pra gente. Dentro dos estudos da parentalidade consciente mesmo, né? Tem uma escritora que eu gosto muito, que ela chama Laura Gutman. Ela é psicoterapeuta. E ela fala muito, não sei se você conhece ela fala muito da fusão mãe-bebê. E eu explico muito isso para as mães, que as crianças, elas somatizam as coisas que estão acontecendo, né? E é difícil para os pais entenderem. Como assim somatiza? Às vezes um pai está trabalhando, está exausto, chega em casa, ele senta para brincar com o filho e finge que nada está acontecendo. Às vezes acontece algum problema familiar, algum problema profissional, o pai e a mãe chegam e falam, não conta para ele, pelo amor de Deus, ele não pode saber, né? Vamos fingir que nada está acontecendo. E eu falo, gente, é melhor falar, porque a criança ela vai somatizando. O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Gabi, eu posso explicar de uma forma. Tem um japonês, que até ele faleceu ano passado, um cientista, que ele fez uma pesquisa com água, tá? Ele chama Emoto, tá? Ele fez uma pesquisa com água da seguinte maneira. Ele pegou copinhos de água,
colocou a água tirada da mesma torneira, colocou em copinhos iguais. Em um copo ele escreveu ódio e no outro ele escreveu amor. E ele pegou e deixou essa água exposta a essas palavras por um tempo. Depois ele congelou essa água e ele analisou as moléculas dessa água através de microscopia eletrônica. O que ele observou? Que na palavra que tinha ódio, né, as moléculas da água da palavra ódio, elas estavam todas distorcidas, elas não tinham formas de molécula de água. Elas perderam as suas formas. E a palavra amor, Arrepiar. a palavra amor tinha a molécula extremamente delineada, certo? Então, o que ele está provando ali? Que uma simples palavra influencia a molécula da água. Então, eu vou lembrar todos nós aqui que nós somos formados por em torno de 78% de água. Água. Então, quer dizer, nós somos água. Então, imagina o quanto que uma palavra influencia um copo de água, o que vai influenciar em nós. Então, isso é muito importante. Então, nisso que você está me falando, se o pai passou por um problema, chegou lá pé da vida em casa, mas ele chega e ele faz aquela cara de santo, né? Tá tudo bem, e eu vou lá brincar com meu filho. Eu posso até brincar, mas a essência do que eu estou sentindo não é a mesma. E isso automaticamente vai impedir com que aquela brincadeira seja de uma forma mais vital, né? Com uma vitalidade melhor, né? E a criança, sim, vai recepcionar, tá? Eu costumo dizer, não adianta você querer se trancar, você e seu marido, dentro de um cofre blindado, vou brigar lá dentro, aí eu fecho a porta rapidinho para não sair as informações de dentro. Vai sair. Porque na realidade nós não somos um ser simplesmente do que eu tenho que escutar ou ver. Eu sinto, eu percebo. E aí a gente pode pegar as pessoas que estão aqui na live. Quantos de vocês alguma vez na vida já chegou em um lugar que a hora que vocês entram naquele lugar, você fala, nossa, que ambiente pesado. Ou encontra um parente ou alguém, um amigo, nossa, tá acontecendo alguma coisa com você? Vem do nada essas informações. Isso é o quê? Isso é vibracional. Nós somos um ser de vibração. E aqui a gente não costuma usar a palavra energia, porque todo mundo acha que energia é uma coisa do além, né? Mas tem um mero cientista chamado Einstein, que eu acho que ninguém conhece, né? Que ele criou uma forma chamada E igual a M vezes C ao quadrado. O E é de energia. E ele diz que todo o nosso corpo, ou seja, toda a matéria é igual a energia. Ou seja, então energia a gente usa informação, vibração. Então todas as vibrações da nossa essência, do nosso psiquismo, do que pensamos, do que estamos a fazer nos nossos relacionamentos, está sendo dissipado. Isso é uma onda que a gente estuda muito no que a gente chama de campo morfogenético. Que se alguém quiser procurar, existem muitas pesquisas mostrando isso, que é um campo de ressonância de informação. Então, por mais que o pai brigou, fez tudo isso e chegou em casa tudo bem, eu estou sentindo. Então, o que você está falando tem um fundamento enorme. Porque o mais importante é eu gerar para a criança uma conscientização. Como isso, Rodolfo? Meu filho tem 3 anos de idade, ele nem entende o que acontece lá no meu trabalho, que eu fui passado para trás, não me pagaram. Sim, ele não entende, correto? Não conscientemente. Mas a informação do que está sendo vivida vai ser processada para ele. A gente fala, não precisa falar, né, com ele acordar, vem aqui que eu vou conversar com você uma coisa sobre o meu trabalho. Não. A gente sempre explica aquela técnica, né? Espera a criança dormir, você volta ao ouvido direito dele, que é o lado interpretativo nosso. E naquele momento você joga as informações daquilo que você está sentindo. Sempre colocando o problema, mas ao final eu tenho que dar um processo de resolução, né? E o que eu tenho que tomar muito cuidado, já que a gente está falando para muitas pessoas, e eu não posso culpar ninguém nessa palavra. Porque se eu ir lá e falar, ó, o papai fez isso comigo, né? E aí por isso que eu estou me sentindo assim, eu estou falando que meu pai é um problema, que o seu pai, né, que eu estou falando para a criança. Então, não culpo ninguém, mas eu dou a informação daquilo que eu estou sentindo. Para a partir dali ser conscientizado. E de uma certa forma que eu tô pensando agora, né? Porque a criança realmente, ela não vai entender, nem se você não conta, ela não entende mesmo o que está acontecendo no trabalho. Se você conta, ela também não vai compreender, porque ela não entende o que é profissão, o que acontece, que é passar outro para trás, nesse exemplo mesmo que você disse. Mas de uma certa forma, quando a gente está contando para a criança a verdade, né, mostrando para ela o problema, é um jeito da gente falar para a gente mesmo. E aí a gente resolver essas coisas internamente com a gente mesmo, de uma certa forma, e parar de passar isso para a criança. Mais ou menos seria isso, porque quando a gente tá, vamos supor, eu tô cansada do trabalho, né? E aí eu chego em casa, às vezes a gente não quer mais pensar. E fala assim, não quero mais pensar no dia que foi hoje, naquela reunião de hoje. Vamos assistir um filme. Então você decide jogar a sujeira embaixo do tapete. Mas, dentro do que você está explicando, o nosso corpo não joga nada, tá tudo aqui.
Então, a criança está sentindo aquela coisa mal resolvida, certo? Que você decidiu jogar. Se você está explicando isso para a criança naquele momento, de uma certa forma se torna um pouco mais consciente para você, né? Olha, filho, eu tô cansado porque tive um problema no trabalho, e enfim, aí você começa a pensar com outros olhos, porque você está tentando até falar diferente para o teu filho em relação àquilo. Seja ele mais velho, ou seja ele dormindo, você vai pensar para falar. Você acha que, de uma certa forma, isso contribui também para o nosso crescimento e não só para que a criança seja... você não está protegendo sua criança, você está cuidando de você também. Sim, porque a partir do momento que você conseguir colocar isso para fora e explanar para ele que é um problema, mas que vou buscar a solução assim ou assado, você está jogando para fora, externalizando aquilo que você precisa fazer. Isso. Né? Então isso é importante. É óbvio que pode gerar uma mudança sua, né? De conseguir entender isso. E é interessante a gente falar isso, Gabi, porque a gente tem que pensar que isso é para a vida toda, né? E não só para os nossos filhos. Vamos lá, eu vou atender, vou chegar na minha clínica amanhã, mas vamos supor que eu saio daqui de manhã de casa e tem um encanamento quebrado, tá vazando água, aí eu chego na frente, meu pneu tá furado, eu tenho que trocar o pneu, e aí eu vou para a clínica. Chego na clínica, pé da vida. Se eu não conseguir trabalhar com essa informação e entrar no meu consultório e falar, opa, minha casa ficou lá, o meu pneu ficou lá, agora eu tenho que atender o meu paciente na essência que eu tenho, correto? Eu também não vou ter um bom resultado. Então é a mesma coisa com nossos filhos. Eu vou ter que aprender que eu posso informá-lo do que está acontecendo e do que eu preciso resolver. Isso vai ser bom para mim porque eu estou possibilitando uma capacidade resolutiva desta informação, tá? Só que óbvio que eu também, a partir dali, posso amanhã passar por uma situação e entender, bom, isso eu não preciso levar para casa, isso é meu, eu posso de uma certa forma chegar lá e ser diferente, né? Porque isso vai muito de nós. Né? Porque a forma com que a gente fala, e bom, eu sou pai, eu já passei por isso, e na realidade não adianta a gente falar que a gente sabe disso, que a gente não tem problema em casa, tá? A gente tem problema em casa, tem dificuldade, da mesma forma, né? Porque às vezes você não consegue chegar nesse patamar, né? Quem dera ser extremamente suficiente, né, nessa parte. Mas então, às vezes, quando a gente começa a trabalhar com essa informação, você dá a possibilidade de você buscar a sua solução sem ter que trazer isso para cá, tá? Mas não quer dizer que não é importante eu sempre informar a criança. Então posso falar para você que eu também, assim como seu marido também viaja muito, eu também sempre viajei muito. E muitas vezes quando eu ia viajar, no dia seguinte, no dia anterior à noite, a hora que eles dormiam, eu ia no quarto deles à noite e falava, vou viajar amanhã, mas não estou indo embora, estou indo trabalhar, por isso, mas volto daqui 2 dias, 3 dias, um dia, amanhã eu volto. Então, ou seja, eles estavam dormindo, eles nem sabem disso, correto? Mas muitas vezes eu fazia isso. Na hora que eu ia dar uma boa noite, eu esperava eles dormir. Para depois eu ir lá falar. É uma informação, correto? E o que é interessante? Isso para mim também começou a ser interpretado e entendido que eu não estou abandonando eles e nem deixando eles. Ou seja, eu não estava fazendo nada errado. Né? Então eu não me sinto culpado porque eu estava indo viajar e deixando eles. Jamais me senti nisso. Justamente porque eu estou entendendo também a informação que eu estou passando. Então, na lógica que você está me falando, é um aprendizado para nós. Todo mundo cresce, né? Um modificar da água. Né? É um modificar da água. Correto? Gente, Pode falar. Meus filhos, minha filha tem 15 anos e meu filho tem 11 anos, vai fazer 12 anos. Tomaram antibiótico uma vez na vida. Mas por que, Rodolfo? Que eles nunca tiveram nenhum problema? Não tiveram, mas os problemas foram mais facilmente resolvidos. Correto? Então eu não preciso naquela coisa de desenvolver uma doença para ter solução. Né? A gente entende que a patologia, a doença, ela vem como motivo de algo que já aconteceu, que está lhe proporcionando muitas vezes uma tentativa de resolução, só que se eu não entender o porquê, eu posso ter um problema maior. Então eu preciso começar a pensar nessa história. E óbvio que nas crianças eu preciso começar a pensar no meu ambiente. É importantíssimo a gente pensar no ambiente. Né? Cuidar da gente para poder cuidar do outro, né? Como o Rafa sempre faz aquela analogia, primeiro no avião você coloca a máscara em você para depois colocar a máscara no outro, né? Perfeito. Não adianta você não estar bem, tentar salvar os outros ali, você vai salvar todo mundo e vai acabar morrendo. E nem vai conseguir salvar todo mundo, né? Porque você vai morrer antes de poder ser luz para alguém. Então, nesse contexto aí, tem tudo a ver com o que você está dizendo. E, gente, essa questão do que ele falou agora sobre a saúde, né? A gente tem... O nosso corpo, ele fala, né? Sempre falo isso para as mães quando a gente vai trabalhar criança interior, ressignificação daquilo que a gente viveu, busca da identidade, né? Porque muitas vezes a nossa identidade ela é desconstruída
por uma cultura, ela é desconstruída por um cenário, por dores, né? Aquilo também que você fala na micro, que a gente traz, né, de geração em geração, essa carga toda genética. E aí a gente acaba se sentindo mal, se inferiorizando por uma série de fatores que daí a gente entra num outro assunto que vai consumir muito tempo dessa live. Mas resumidamente, né? O que eu tô querendo dizer? O nosso corpo, ele manifesta. Então, a gente tem que parar de achar que uma dor nas costas é só uma dor nas costas, né? Que uma dor na lombar, uma dor nas pernas, que uma falta de ar, uma tosse crônica é só uma tosse crônica, né? A gente tem que entender que o nosso corpo, de alguma forma, ele tá botando para fora. E eu aprendi muito isso quando eu fui atrás da homeopatia. Que a homeopatia também fala isso, né? Vamos olhar para o sintoma como um alerta. Teu organismo está gritando, ó, vem cuidar de mim, que eu não estou mais dando conta, né? E o Rodolfo falando isso, quando o Pedro era muito bebezinho, ele tinha muita amidalite, muita amidalite. Até que um dia eu cansei de tanto antibiótico, fui atrás de homeopatia, não conhecia a micro ainda, e descobri através dos estudos, eu já estava estudando um pouco da parentalidade, mas não profundamente assim, e descobri que isso era causas minhas, né? Às vezes a origem vem do parto, então Laura Gutman fala, um parto que você teve que não foi respeitado, um parto traumático, uma aumentação traumática, ou até mesmo no seu momento atual. Eu passava por fases da minha vida onde eu tinha que ouvir muita coisa e não poder falar, eu tinha que engolir seco muita coisa. O engolir seco em mim desenvolvia a amidalite no meu filho. Né? Hoje eu até falei pro Rodolfo, ele falou assim para mim, e infecções do Davi? Eu falei, o Davi teve algumas infecções com 4 meses, mas quando eu resolvi os meus problemas, ele parou. Daí o Rodolfo riu da minha cara, né? Então, gente, é muito bacana, porque tem muita gente que fala assim, ontem mesmo eu ouvi, nossa, essa era de criação de crianças está muito chata, porque tudo é errado, tudo que a gente faz agora é errado, né? E é uma responsabilidade muito grande. Eu gosto de sempre afirmar que é difícil a gente sair de uma zona de conforto, né? É desafiador, não difícil, é desafiador você sair de uma zona de conforto. Você parar para enxergar que a criança, ela pode ser o teu personal trainer, por exemplo. A criança, ela pode ser aquilo que vai te impulsionar a buscar uma vida melhor, né? Não só psicologicamente, emocionalmente, mas fisicamente. Se alimentar melhor, fazer exercício físico, se sentir disposto. Então, a gente fala, tenho filho, não consigo nem jogar uma bola com meu filho, né? E aí vai para academia para ter mais energia. Então, a criança, né? Eu sou cristã, então eu sempre trago para o meu trabalho algumas coisas da palavra de Deus. E eu gosto de dizer que é aquele versículo bíblico que fala, filhos são herança do Senhor. E eu acredito que por eles serem herança, é porque é algo muito bom, né? Quando a gente pensa em herança dentro do mundo jurídico, a gente pensa em algo que vai vir para somar na nossa vida, né? Que vai vir para fazer a gente crescer. Então, para mim, esse versículo é nítido que Deus está mandando as bênçãos para nossa vida para que a gente olhe para aquilo e fale, acorda para a vida, você pode ser melhor, né? E essa pessoinha aí pode ser ainda melhor do que você, se você souber dar para ela o que ela precisa. E, Rodolfo, dentro da tua área, o que é bacana é que o meu trabalho, eu trabalho muito com a parte da neurociência. Então, a gente entender que existe um cérebro ali reptiliano que não entende o que está acontecendo e um cérebro racional em desenvolvimento. E você acolher, a gente sempre fala dentro da disciplina positiva, a conexão antes da correção. Então, você acolhe a criança para depois ensinar para ela, né, o comportamento em si. E teu trabalho, ele trabalha a questão mais celular mesmo, que não é só mente, né, é corpo. A gente está vivendo isso aqui e a gente carrega isso ao longo da vida. Então, aliado a isso, o que você já disse pra gente no começo da live que crianças apareceram para você, né? Agora você atende muitas crianças. Quais são as maiores queixas dos pais em relação ao comportamento infantil? E se você poderia dar algum insight aqui pro pessoal que está assistindo a gente, de comportamentos mesmo da criança, se não, a gente não vai rotular, mas assim, pontuar algumas coisas assim, normalmente a criança que apresenta falta de sono, irritabilidade, perda de apetite, tem alguma causa originária mais padrão? Não que seja comum para todos, mas mais padrão? Sim, Gabi, na verdade a gente pode até pensar em algumas coisas específicas, porque a micro, como você falou, ela trabalha muito sobre a parte celular, mas óbvio que a gente tem que entender que as células, o sistema nervoso, né, ou seja, o cérebro está totalmente envolvido nisso, né? É um conjunto como um todo. Então a gente estuda muito também o comportamento do nosso arqueocórtex, paleocórtex, neocórtex, são os 3 tipos de cérebro que nós temos, né? Legal. Instintivo, subconsciente, consciente, assim por diante.
Mas a gente tem essas patologias que vêm surgindo, e assim, até um pouco do que me deixa, às vezes, entristecido, é porque como o tempo vai passando, parece que as doenças também vão ganhando moda, né? E vão ganhando moda e nomes. Então hoje eu atendo muito na minha clínica pacientes que vêm com crianças, né, pais que vêm com as crianças com hiperatividade. Ou seja, eu queria falar disso, ainda bem que você entrou, vai. O famoso TDA, TOD. TDAH, agora tem o TOD, né? Mais uma, não sei, deve ter pegado com leite, alguma coisa aí, né? Os nomes que eles começam a dar, que aí é aquilo que você falou, na verdade, de repente cria-se uma rotulagem para o meu filho, né? Não, o meu filho tá aí, ele tem TDA, TDAH, não, ele tem TOD, né? Ou hoje, né? Hoje tem muito, e a gente enxerga isso, e óbvio, vamos pensar que, óbvio, existem pesquisas e existem diagnósticos para isso, mas hoje está muito comum. Eu vou falar para você que recentemente o que eu mais atendi nesses últimos 2 anos é criança que vem com autismo, com espectro autismo, ou com síndrome de borderline, ou com Asperger, ou seja, as crianças vêm com um título que hoje, uma criança se com 2 anos ela não começou a falar direito, ela ainda está desenvolvendo a sua linguagem, ela já está enquadrada dentro de um espectro autismo, correto? Eu poderia falar, então meu filho danou, né? Porque ele começou a falar com 3 anos e meio, correto? Ainda bem que faz mais de 10 anos, né? Então ele não tinha isso. Porque aí o que acontece? A hora que eu falo isso para um pai, para uma mãe, não, seu filho está enquadrado aqui, ele pode ter um autismo, um autismo leve. Às vezes a pessoa enquadra isso para ela e ela já, como você falou, rotula o filho como um autista, tá? Óbvio, existe o diagnóstico para isso. Existe a gente lá, fazer vários testes, tem várias formas, neuropediatria, neurologia, a psico para fazer teste, tem muitas coisas a serem testadas, correto? Mas então hoje, de uma certa forma, cria aquela coisa muito básica, né? Então a gente tem que entender que estamos vivendo algo diferente para começar a produzir esse tipo de pessoas, né? Então, a que você fala, é difícil para mim falar isso, porque a gente não gosta de falar, olha, a criança que tem uma alteração do sono é porque está vivendo tal situação. Porque eu não tenho como falar isso, porque cada criança é um individual, né? E cada ambiente é individual. Às vezes, para aquela criança que está alterando o sono dela, pode estar vindo por uma situação em que o pai está passando por um problema de relacionamento com a mãe, né? E aí a criança está absorvendo aquilo. Ele nem sabe, mas ele está absorvendo. Mas pode ser a outra que o pai está passando por um problema no trabalho, ele não conseguindo resolver um problema, e a criança começa a ter uma alteração do sono. Então isso depende muito, e aí é aquela coisa que seria muito, a gente teria pouco tempo para falar, porque cada filho carrega um tipo de interpretação. O primeiro filho é diferente do segundo, que é diferente do terceiro, que é diferente do quarto. Porque interpretações são diferentes, nós carregamos qualidades dentro da ordem de filiação. E isso é muito importante, certo? Então, por mais que eu possa ter filhos gêmeos, univitelinos, idênticos, eles vão reagir de forma diferente ao mesmo tipo de situação, né? Então, quando a gente fala desse TDA, TDAH, ou vamos colocar o que a gente fala aqui. Às vezes chega para mim, meu filho está muito ansioso. Ele rói unha. Às vezes eu faço isso, eu falo, mãe, deixa eu ver sua mão. Ela, não posso mostrar, né? Porque eu também roo unha, né? Ou eu pergunto, você é ansiosa? Nossa, muito ansiosa. E como é que você quer que seu filho mude? Então eu preciso primeiro modificar isso. Eu não sei, teve uma pessoa aí que questionou, né? Mas devo atender os pais ou devo atender os filhos? Bom, eu poderia falar assim, né? Vou vender, eu tenho que atender os dois. Não, eu tenho que atender todo mundo, porque todo mundo tem história. O pai tem história, a mãe tem história, o filho tem história. É importante que a água e o peixe seja limpo, né? Então tem muitas dessas informações, mas hoje o que eu mais tenho de crianças é justamente isso. É o TDAH, é a perda de concentração, meu filho é hiperativo, né? E aí, pô, hoje é terrível, né? Essa questão da tal Ritalina, né? Até tem um pesquisador que há uns 2 anos atrás veio aqui no Brasil, que ele é um uruguaio, mas ele é radicado nos Estados Unidos já há mais de 50 anos, chama Mário Martinez. E ele tem uma pesquisa muito grande, principalmente com o ambiente e principalmente com centenários, pessoas que chegaram a 100 anos. E ele foi observar como que essas pessoas chegaram a 100 anos, né? Ele fez um estudo, ele até participa do National Geographic, é um cara fantástico. E ele, em uma das pesquisas que ele mostrou para nós, numa palestra que ele veio dar aqui em Londrina para a gente, ele falou que apenas 2% das crianças que são diagnosticadas com TDA ou TDAH deveriam tomar medicamentos. Os outros 98%
deveriam ser trabalhados em seu ambiente, né? Deveriam trabalhar no seu despertar de curiosidades para que ele modifique, né? Mas isso não é pensado. No Brasil, só o ano de 2018 aumentou-se em 1.500% o uso de Ritalina, né? Então, a gente entende que eu trato apenas aquela sintoma que está vindo, mas eu não paro para entender qual a estrutura que tem por trás. E é importante que todos nós entendamos isso, porque tem pessoas que não, o que eu sinto está passando para meu filho? Passa. Se uma palavra muda a molécula de água, como seria o que eu vivo perante as minhas moléculas, né? Então isso é muito forte, né? Mas a gente não para pensar, a gente não é ensinado a pensar dessa forma. E outra, né? Não estamos aqui falando que a micro é o que vai resolver tudo. Não, a micro é uma porta. Isso. A micro é um complemento, né? A gente sempre gosta. Eu trabalho junto com nutricionista, com psicólogos, com médicos, porque na verdade é uma junta multidisciplinar. E até mesmo com educadores físicos, porque eu preciso de uma atividade física para fazer com que essa criança também se movimente, porque a gente entende a parte química do corpo, né? Só que essas situações ambientais vão levar a alterações vão levar a alterações hormonais, endócrinas, e que automaticamente vão desencadear muitos transtornos dessa criança, né? Mas a intenção de eu ter convidado você foi justamente essa, né? Eu até falei para você hoje, o que acontece? Tem muita gente que me procura e aí a gente aplica algumas ferramentas de educação dentro da parentalidade consciente. As pessoas aprendem a enxergar o comportamento da criança como só a ponta do iceberg, né? Porque existe ali muita coisa por baixo desse iceberg. Mas, Rodolfo, tem um ciclo repetitivo, um ciclo tóxico, onde às vezes eu consigo uma melhora, de repente a criança piora de novo. E hoje eu entendi ali, quando você estava me explicando, que os bloqueios dessa célula, por conta desses traumas que acontecem, essas interpretações que a criança faz, que às vezes a gente não... Às vezes não, a maioria da gente não quer passar isso, mas a gente passa por falta de conhecimento mesmo, faz com que essa criança retorne para o comportamento antigo. Então, é como a gente falou no início, né? A gente está limpando o peixinho através da disciplina positiva, os pais estão dedicados, estão estudando para ser pai, estão lá firme e forte, estão aprendendo a conversar, mudando a comunicação, entendendo que o comportamento está dizendo algo muito maior, mas no começo funciona, de repente tem uma regressão e esse pai fala, não está dando mais certo. Tá errado, essa disciplina tá errada, é melhor eu castigar mesmo, porque quando eu botava de castigo, pelo menos eu tinha sossego. É o que falam pra mim. Gabi, eu não sei o que acontece, funcionou por uma semana, agora não funciona mais. E eu grito, funciona. Sim. Né? E aí, a micro, você explica isso pra gente. Como? Eu explico de um jeito. Eu queria ouvir você. É porque, na realidade, o nosso corpo reserva essas memórias, né? Quando a gente passa por traumas, o corpo reserva... Ou seja, o melhor computador que existe é o nosso corpo. Ele reserva tudo. Então ele tem gatilhos informacionais quando a gente passa por um conflito. Então só para você entender mais ou menos um quadro disso. Imaginemos que você está com sua criança lá na sua sala, vendo televisão, e de repente você e seu marido começam a ter uma discussão. Uma discussão, que às vezes não tem nenhum tipo de agressão, mas uma palavra mais alta, mais forte e tudo mais. O seu filho está ali, ele está percebendo essa informação. Só que ele está vendo um desenho da Pantera Cor-de-Rosa. Tá? E tem aquela musiquinha da Pantera Cor-de-Rosa, e naquele momento o nosso cérebro ele bate uma foto de tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. No tipo de luz, no cheiro, no desenho, na imagem e tudo. Mas isso fica registrado sobre essa célula, certo? Uhum. E passa aquela briga, a criança, tudo bem, o pai vai embora, cada um dorme com um canto, mas vai embora no outro dia, tá tudo bem, e passa um tempo. Passa algum tempo, né? Essa criança tá vendo o desenho da Pantera Cor-de-Rosa e de repente ela começa a ter uma coriza, uma rinite muito forte, uma alergia muito forte, ou começa a ter uma dor de ouvido, né? O que está acontecendo? O corpo, naquele momento que ele está vendo a Pantera Cor-de-Rosa, ele não interpreta apenas que eu estou vendo o desenho. Ele traz à tona qual é o cérebro, aquela informação que ele já conhece, que foi vivida vendo a Pantera Cor-de-Rosa. É o gatilho. E aí, pum, ele estoura aquela informação. Aí ele passa mal, correto? Aí tá bom, passa mal, fica lá 2, 3 dias mal, melhora, toma o antialérgico, não é isso? Vai lá, tomou o antialérgico, resolveu o problema, né? Toma o Anitta da vida lá, os alérgicos e vai embora, né? O Anitta não, Anitta é vermífico, toma um corticoide da vida e melhora, beleza. Uhum. Tá, passa outro tempo, ele tá lá escutando um barulho de uma música que era a música da Pantera Cor-de-Rosa do desenho. Ele começa a ter de novo.
Então nós temos esses ciclos que podem ser ativados por eventos que naquele momento daquele conflito foram ativados. E a partir dali eu começo a ter aquela repetição. Então, se eu não resolver a informação inicial do porquê que aquele conflito iniciou, né? Por que eu comecei a despertar aquela falha naquela memória, eu vou continuar sempre tendo ciclos de repetição, né? E esses ciclos muitas vezes vão ficando aí até a vida adulta. Aí o moleque está lá com 50 anos de idade e ele vê um desenho da Pantera Cor-de-Rosa, ele entra numa crise de rinite, porque a memória do corpo está ali. Então, o que nós na micro tentamos buscar é localizar essa marca no corpo, como você disse, no toque, a micrométodo tocado. A gente toca sobre o organismo na área que tem o bloqueio. E ali você está reinformando o corpo para que isso seja ressignificado e reinterpretado. Então, eu posso possibilitar uma mudança. Na criança, o que nós temos que ter cuidado? Porque a criança, eu limpo a criança, mas eu volto ela para a água daquele mesmo aquário. E se, por um acaso, a água não for purificada e não se modificar também, eu posso estar amanhã ativando uma outra informação e automaticamente a criança volta a ter outro ciclo, né? Então, isso tem que ser muito trabalhado entre todos nós. Nós precisamos conhecer isso. Porque é a partir dali que eu vou possibilitar o crescimento de tudo. E o que eu queria lembrar a todo mundo aqui, porque, óbvio, todos erram, tá, gente? Todo mundo erra. Não tem quem acerta apenas, tá? Eu tenho que lembrar que todos nós fomos crianças um dia. Então, todos nós carregamos as nossas histórias e carregamos nossas memórias. Correto? E que automaticamente isso pode, hoje, estar me atrapalhando a ter o meu papel que eu deveria ter de pai, como eu gostaria. Perfeito? Então, se a gente parar para pensar, todo pai e mãe é bom, mas ao mesmo tempo também carrega uma informação que atrapalhou. Ou que me possibilitou crescer de uma forma diferente. Esta é a grande sacada. Porque se eu ficar colocando, porque meu pai e minha mãe tinham muita briga, é por isso que eu sou assim, também não vai resolver. Não. Eu tenho que entender que meu pai e minha mãe tinham briga, mas o que eu posso aprender com aquilo? Como eu posso ser diferente daquilo e utilizar aquela informação? Meu pai e minha mãe não teve culpa, eles têm as histórias deles, também foram crianças. Então eles também têm a história dele. E assim, se a gente for indo, a gente vai indo sempre daqui para trás. Então não dá para julgar, é o que a gente até falou hoje lá no consultório, né? Não podemos julgar, não tem como julgar uma pessoa, porque ela tem uma história. E a gente não sabe como que é essa história. Então, nós erramos, mas podemos aprender com aquilo e ganhar experiência. E utilizar para ser diferente, não para repetir a mesma coisa. Legal. E tudo começa na gente, né? Tem duas frases que eu uso, queria ver se você concorda. Uma é que a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. Uhum. Certo? Porque dentro Sim. de... Você foi criança um dia, aquilo que você falou. A gente vive lá. A gente veio de lá. Sim. Então, a gente tem que lembrar disso. Nós somos adultos, mas a infância é um terreno que nós vamos pisar a vida inteira. Então, por isso que é tão importante a medicina alternativa, né? Por isso que é tão importante a gente estudar outras coisas além de medicamentos para calar a gente, né? Mas a gente precisa se entender, né? Você tem uma frase que alguém até escreveu aqui que eu gostei muito dessa frase. Vou reaplicar ela, você pode ter certeza. Como é que é essa frase? Fala aí para mim. Qual aqui do Rodrigo que colocou? Entender a si e ser para não adoecer na vida. Isso, gente, adorei. Entender a si e ser para não adoecer na vida. E eu acho que essa frase tem tudo a ver com a outra frase, quando eu vou explicar um pouquinho sobre a busca do autoconhecimento pelos pais, né? Porque a minha área engloba mais os pais, que é, se você não se curar daquilo que te feriu, você vai continuar sangrando em cima de pessoas que não te cortaram, né? Perfeito. E isso é uma frase que impacta a gente, né? A gente fica olhando, meu Deus, em cima de quem que eu tô sangrando? E muitas vezes é em cima do nosso marido, é em cima da nossa esposa, é em cima do nosso irmão, é em cima dos nossos pais, por falta de perdão, é em cima dos nossos filhos, né? De uma forma geral, em cima de todo mundo. Gente, o Rodolfo tá aqui, como ele mesmo disse, não é que a micro é a solução de todos os nossos problemas, mas ela é uma das, né? A gente pode buscar isso, sim, se a gente quiser aprender, né? Conhecer a si para ser e não adoecer na vida, né? Sim. Eu já peguei já. E ele atende aqui em Londrina. Rodolfo, você atende em São Paulo também, não é? Eu atendo em São Paulo. Eu atendo... Aqui na região eu atendo em Apucarana, em Cianorte. Eu vou aqui para o interior de São Paulo, em Santa Cruz do Rio Pardo e em São Paulo, capital, né?
Legal, E também legal. eu sou de Votuporanga, lá no interiorzão de São Paulo, interior de São Paulo. Interior, e não tem tão É, puxado assim, né? e eu, Aprendeu a até, falar. e eu atendo lá também. Até minha mãe tá aqui na live, eu já vi ela ali. Ela tá aqui Legal. seguindo também. Minha esposa tá aqui, tá meu filho, tá todo mundo aqui, ó. Ah, sejam bem-vindos, então, essa família aí, né? É. E, gente, a ideia é o seguinte, que na minha cabeça ficou passando tanta informação hoje que eu ficava escutando ele falar e minha cabeça não parava, né? Isso é uma das coisas, até que ele achou um ponto em mim ali, falou assim, Ei, Gabi, se cobra muito, né, intelectualmente. Eu falei, me cobra, eu quero continuar estudando, eu nunca acho que é o suficiente, né? E tá tudo registrado no meu corpo, gente. E a gente tem que aprender que não é um recurso só que vai transformar a nossa vida. Não adianta você só fazer academia se você não se alimentar bem, né? Não adianta só se alimentar bem, seu músculo vai ficar fraco, você precisa fazer academia. Então, assim, não adianta só educar o teu filho dentro da disciplina positiva. Você precisa buscar recursos para conhecer a tua origem. Você precisa aprender um pouco de microfisioterapia. Você precisa ir aprender um pouquinho de homeopatia, que é um medicamento alternativo à alopatia, que a gente vê tanto hoje em dia. A gente precisa estudar, né? A gente precisa buscar o conhecimento. Então, aí, eu queria muito, do fundo do meu coração, que vocês conhecessem o Rodolfo, o trabalho dele. Eu sei que existem vários outros profissionais, mas quando eu gosto, e eu confiei nele desde o primeiro momento. Eu levei o meu filho para ele. Então, precisa confiar muito para você dar o seu filho na mão de um profissional, né? E eu acredito no trabalho dele, né? Eu passei por isso, eu passei pelos atendimentos dele, meu marido passou, meu filho mais velho, meu filho mais novo, a gente viu a transformação em casa. É muito bom saber o que acontece com o nosso corpo. Não porque agora não vai mais acontecer nada. Pronto, vou ser a perfeita. Não, é como ele disse, né? Vai sempre acontecer. Mas a gente pode olhar o erro, a falta de consciência como um aprendizado. E o que eu estou aprendendo com isso? Como eu posso me tornar melhor para mim, para o outro, para o meio onde eu vivo, né? E assim a gente vai vivendo uma vida mais próspera, não financeiramente, mas emocionalmente, psicologicamente. Então, Rodolfo, a live está acabando, eu quero te agradecer. Daria para a gente ficar falando aqui mais horas e horas e horas. Muitas horas, né, Gabi? Porque vocês não têm noção Deixa a eu... aula que ele me deu hoje no consultório, mas tem um pouquinho, eu vou deixar você falar. Ele me deu uma aula hoje que eu falei assim, vou ter que fazer fisioterapia para você deixar eu ser sua aluna, né? Porque se não for fisioterapeuta, não pode ser aluno dele. Eu já tô quase, você acredita que eu fui olhar quanto que tá uma graduação em fisioterapia? Eu fui olhar hoje. Ué, vai fazer o curso de física, 4 aninhos você faz, ô Gabi. Gente, porque eu fico encantada, gente. Eu fico encantada com esse método aí, né? Com esse estudo de vocês que é profundo demais. Mas pode falar aí, pode falar. A micro é muito interessante porque ela, como eu disse, né, ela possibilita abrir de portas, né? Então, por exemplo, você está vendo aqui, eu estou vendo vários alunos, a minha irmã está aqui também, mas tem vários alunos aqui da micro, tá? E eles vêm e seguem, eles, na verdade, começam, eles que também desenvolvem todo esse método, porque a gente apenas passa, mas eles conseguem seguir e manter tudo isso, né? Olha só um pouquinho, só te cortar aqui, ó. Eles vão dar um curso aberto, a galera já tá pedindo um curso. Desculpa, vai, continua. Na verdade, nós estamos aí criando um curso para falar, na verdade, para público em geral, sobre todas essas condições do que a gente tem que entender e conhecer, né? Legal. Que eu acho que isso é muito importante para nós, né? Mas o que eu queria colocar, aquela hora a gente falou até os 7 anos, né? Que você colocou, não sei se eu vou ter tempo, mas eu vou falar rapidamente aqui. Tem uns 5 minutos. Depois dos 7 anos, a gente tem que entender que a criança começa a criar consciência. E isso ela começa a criar os sentimentos próprios. Então ali ela vai começar a identificar quando a professora deu uma bronca ele não tinha feito nada, quando o amiguinho foi brincar com o outro deixou ele sozinho, e aí ele começa a sentir isso. E ele também vai carregar essas informações. E é o que vai ser fechado na personalidade dele quando chegar lá nos 15, 16 anos. E nessa fase, eu vou seguir no ponto que você colocou da rotulagem, tá? Dos 7 até os 12 anos, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra que eu emprego para a criança. Porque dependendo como eu jogo a palavra, eu estou criando a personalidade dela futura. Nós sabemos, pais, que já erramos muito. Seu filho está fazendo uma coisa errada, você fala, ô, seu mal educado. Ou, seu idiota. Seu burro, você não sabe disso? Né? Teimoso. O teimoso. Eu estou dando nome à pessoa. É a identidade. E isto vai gravar-se na consciência dele. Eu sou teimoso, eu sou chato, eu sou idiota, eu sou mal educado. Então é um cuidado que eu poderia falar para vocês sempre seguirem. Quando for falar com seus filhos sobre um ato que ele fez errado, não dê o nome ao que ele fez, né, como pessoa.
deu o nome como o ato, né? Ação. Você fez uma chatice, você fez uma burrice, você fez uma malcriação, né? E não que você é. Porque isso vai ficar condicionado nesse consciente. E é muito importante isso. Parece ser uma coisa banal, mas é uma coisa que vai impactar na vida inteira dessa pessoa. Então, procuremos trabalhar conosco para automaticamente ser recepcionado por eles as informações que precisam daqui para frente ser condicionadas. E não quer dizer que por mais que você conheça que você não vai errar. Você vai errar, mas isso vai ser uma porta para possibilitar amanhã um crescimento e uma evolução. E é isso que a gente tem que pensar, tá? Excelente, nós temos que entender excelente. que nós temos que crescer e desenvolver, tá? É isso aí. Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite, tá? Eu agradeço muito por estar aqui falando, tá? Isso é muito bom. Então, parabéns pelo seu trabalho aí também no seu canal. Que continue passando essas informações boas para todo mundo, tá? Parabéns você aí por levar tanta informação importante, né? Atender não só aqui em Londrina, mas de uma forma geral, tantos outros lugares, pessoas. A internet está aí também, né? Para ajudar aí a disseminar isso agora em cursos, enfim. Sim. Então, que Deus te abençoe tua família, que você continue impactando muitas vidas através do dom que Ele te deu, né? Teu trabalho, tua missão aqui nessa terra. E a gente vai se ver ainda, porque eu vou ainda te cutucar para mais outros bate-papos aqui. Vamos fazer. Para a gente somar. Essa questão dos rótulos mesmo é um assunto tão importante, né? Dentro da disciplina existe um método dentro do meu treinamento que a gente faz uma ferramenta só para aprender exatamente isso que você acabou de dizer. A não rotular a identidade, mas a ação, né, da criança, para que ela não se identifique como tal, mas que ela entenda que é o comportamento dela que ela pode mudar. E, enfim, isso tudo agrega demais na nossa vida como pessoa, como mãe, como pai, como profissional, porque isso tudo que a gente falou aqui, mesmo sendo uma abordagem para pais, é como o Rodolfo falou, a gente pode levar para o trabalho, para relacionamentos, para todas as áreas da nossa vida. A live vai ficar salva, gente. Eu vou salvar, vou subir ela para o meu YouTube. Depois eu disponibilizo para você baixar, para você ter elas, colocar no seu IG, onde você quiser, Rodolfo. E, gente, conheçam o IG do Rodolfo, que é Dr. Rodolfo Biasi, é isso, né? É, Rodolfo Biasi, isso. Entrem lá, pode encher o direct dele de perguntas. Ele é super... Ó, gente, a agenda dele é difícil. Mas vou dar uma dica para vocês. De manhã ele responde. Manda bem cedinho. Acorda 6 horas da manhã, manda um monte de mensagem que daí ele responde. Que depois das 8 esquece dele. Daí só no outro dia. É mais difícil. Mas mandem perguntas, que ele tem um coração também muito bonito, assim como toda a profissão dele aí. Beijo grande, muito obrigada de coração mesmo. Obrigado, Gabi. Deus abençoe vocês também. Obrigadão, Amém, tá? vocês também. Fui, tchau, gente. Tchau, tchau.